As ações da Brava Energia finalmente deram o primeiro sinal de uma possível reversão, tá? Principalmente quem estava atento às nossas lives de domingo estava preparado para esse movimento, mas vamos entender aí o que que falta para realmente a gente confirmar uma tendência de reversão, que na minha leitura ainda está um pouquinho distante, mas eu vou mostrar para vocês aí tudo passo a passo o que eu acredito que precisa acontecer para a gente finalmente ver uma tendência se revertendo aí na ação, tá? A gente teve uma queda muito forte, mas é nessas horas que as melhores oportunidades aparecem, então vamos ficar bem atento no que pode acontecer a partir de agora, beleza? Antes da gente continuar, claro, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, quem se inscreveu lá alguns meses atrás já aproveitou ótimas oportunidades e, claro, não esqueça o nosso curso aí em cima para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo e também acessar a nossa comunidade no Telegram. Beleza? E também, claro, não esqueça aí que vai ficar sempre mais duas ações no final do vídeo para vocês olharem. Tem muita ação barata aí na bolsa e a gente pode estar muito perto de uma reversão, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente olha o gráfico semanal aqui da Brava antiga 3R, onde a gente vinha muito tempo alertando nesse fundo dos R$ 25 o como era importante, né? Observem aí que a gente teve uma zona de consolidação praticamente durante toda a história da ação nessa região. Então, a possível perda dessa região era muito provável, justamente esse tipo de movimento, tá? E justamente era a maior probabilidade disso acontecer depois dos inúmeros sinais que a gente teve nessa faixa de preço aqui dos R$ 30. Nosso maior volume de negociação estava aqui, a gente já tinha vários topos aqui nessa região, a gente teve uma tentativa de rompimento dos R$ 30 e não conseguiu também. Então, a maior probabilidade é justamente a perda dessa zona, tá? E ao perder esses R$ 25, não fazia mais nenhum sentido comprar as ações da Brava, porque a gente tinha um potencial de queda muito forte, então não valia a pena, simplesmente era muito arriscado. E também, por isso que eu reforço sempre que acontece um evento como esse, a minha estratégia para quem pergunta por que é melhor comprar em 26 do que comprar em 24, tá? Porque estava em 24, depois estava em 22, depois estava em 21, depois estava em 20, depois estava em 17, depois em 16. Então, se eu tivesse esperado os 26 para comprar, que era justamente retornar para esse fundo, eu não teria comprado durante toda essa queda. Então, esse preço médio, na verdade, ele não existe. Na verdade, está comprando uma tendência de baixa, tá? Então, por isso que justamente não faz sentido eu uso gatilhos para comprar e é justamente por causa desse tipo de evento, tá? Depois disso, então, a gente teve essa queda fortíssima, deu aí mais de 40% de queda depois que rompeu esse fundo importante. A gente começou a formar aqui uma deriva, ou seja, o preço caiu com força e depois ele começou a cair bem devagarinho, sinalizando aí que os vendedores já estavam perdendo justamente a força de empurrar o mercado para baixo. E aí foi nessa hora que a gente começou a ficar atento nas oportunidades. E em uma das nossas lives até a gente traçou essa retinha aqui, e depois no gráfico diário vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente visualizar, que era o mínimo para quem queria muito comprar as ações da Brava Energia e esperar pelo menos o rompimento, tá? E percebam que depois do rompimento aqui dessa região, a gente chegou a ter uma alta aí de quase 10% e a gente já tem uma construção, uma possível construção de fundo aqui nessa região. Eu percebo que o volume aqui começou a aumentar, então pode ser que sugere um movimento aqui de lateralização ou até mesmo de uma alta, mas a gente vai entrar daqui a pouco na hora das nossas projeções. Beleza? Então aqui, ó, passando por gráfico diário, olha a beleza dessa reta, como funcionou muito bem. Rompeu ela e o preço andou, mas claro que agora o normal seria a ação dar uma descansada, não seria normal ela começar a subir aqui de qualquer jeito, tá? Então a gente agora, a partir desse rompimento, a gente consegue encontrar algum contexto, projetar alguns cenários, justamente, e para quem quer comprar a ação da Brava Energia, agora, pelo menos nesse momento, depois dessa queda de mais de 40%, começa a fazer sentido. A gente pode dizer, ok, quem quer muito comprar ação, agora já tem alguma perspectiva aqui pelo gráfico da coisa começar a melhorar, tá? Mas a gente vai ver todo esse contexto agora, também vamos dar uma olhada aí no petróleo, para a gente ficar pronto aí para todos esses cenários, mas claro, antes da gente continuar, não esqueça, ó, nossa área de membros aqui, ó, várias categorias para vocês,
Inclusive agora, se a bolsa realmente formar fundo, vai sair muito conteúdo antecipado lá na nossa área de membros, então aproveitem e claro, não esqueça aqui ó, no cantinho aqui ó, se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixa aí a opinião de vocês aí sobre a Brava, se usaram esse cenário que a gente trouxe aqui na live e compraram a ação aí para pegar esse possível cenário de alta. Eu não comprei, vou justificar agora nas projeções porque não me interessa ainda, mas realmente agora faz sentido, dá para justificar comprar nessa região, beleza? Então vamos entender aqui, vamos voltar para o gráfico semanal, que é para a gente contextualizar o cenário, tá? A gente perdeu um fundo importante, então praticamente aí desde 2021 a ação tinha esse fundo aqui como um suporte fortíssimo, o mercado tinha a memória desses R$ 25, inclusive por isso que o maior volume de negociação está aqui. Tá? Então percebo que qualquer movimento, por mais rápido que seja, ele não vai ter força para romper essa região. É altamente improvável que se a gente começar a subir a partir de amanhã, enlouquecidamente, né? Amanhã não, segunda-feira, e bater aqui, é muito mais provável que a gente faça esse tipo de movimento. Então, para quem está pensando em investir para longo prazo, não seria o ideal. Claro que daria um retorno interessante aí de 40%, mas se a gente for falar que em longo prazo, ainda não seria o cenário ideal. Qual seria o meu cenário ideal? Então, a gente faz um movimento de alta bem definido. E aí, por movimento de alta, a gente diz aqui 2, 3 semanas subindo. Aí a gente espera o mercado voltar para testar justamente essa região e aí consolidar mais negócios nessa faixa para que a gente possa rivalizar com essa zona. E aí sim, neste movimento de recuo, a gente pegaria a formação desse pivô para cima. Isso pensando no longo prazo, tá? Porque aí a gente teria a formação de um pivô, uma acumulação suficiente para poder voltar a subir, tá? Porque senão, basicamente, o que a gente vai ter como alvo é bater nesses 25 e voltar a cair, tá? Por enquanto, a gente tem um cenário de alto risco, embora a gente tenha rompido essa tendência de alta, de baixa aqui dessa deriva, eu ainda não gosto desse cenário, porque ele não tem uma confirmação. A confirmação para mim seria justamente ele voltar, testar essa zona aqui dos 16, 17 reais, e aí sim voltar a subir, tá? Então, essa região já é uma região de possível formação de fundo. Para quem é mais arrojado e para quem gosta muito da ação, já faz todo sentido querer comprar, mas pela minha estratégia, eu vou precisar de um pouquinho de mais de confirmação, até porque a gente tem uma barra aqui que pode ser uma barra de ignição de baixa do dia 19, semana do dia 19 de setembro, não, semana não, perdão, do dia, e pode ser justamente a nossa resistência, ó, sobe aqui, bate, volta, e aí sim a gente constrói um cenário mais de longo prazo. Tá? Então a gente já teve os primeiros sinais de reversão aqui, mas a gente ainda precisa de confirmação. E claro, não preciso nem dizer que se a gente perder esse fundo aqui dos 15, esquece, porque aí a gente já vai ter feito mais uma acumulação aqui que vai falhar e a ação volta a despencar, tá? Então fiquem atentos aí nessa região dos R$ 17, que deve ser bem importante. Passando rápido aqui pelo petróleo, a gente vê que ele está realmente segurando nos $70, é uma região importantíssima do semanal, que é este fundo anterior, tá? Quem acompanha nossas outras análises aí do setor de petróleo sabe, principalmente aí a Petrobras, que a gente perdendo esses $70 esquece petróleo, a gente vai parar lá nos 50, mas enquanto a gente estiver preso nessa região, a gente consegue enxergar um cenário de alta que pode chegar até os 80, $90, claro, a gente vai ter que esperar o mercado e, consequentemente, isso aí vai puxar o preço de todas as ações do setor, então só fiquem espertos nesses $70. Beleza? Na parte aqui de notícias, a Brava Energia reverte prejuízo e lucra 498 milhões no terceiro trimestre de 2024, então é mais uma vez aí o mercado se movendo contra o óbvio, vamos dizer assim, contra o que é mais provável, que seria quando o resultado é bom, a ação subir. Então a gente foi lá no fundo primeiro e agora saiu essa notícia aí que ela reverteu esse prejuízo em lucro. Lembrando aí que é o primeiro balanço após a fusão aí da 3R com a Enalta, beleza? Então aqui na parte de fundamentos a gente tem um preço-valor patrimonial 1,69, já um viés aí interessante de alta comparado com o ano passado.
Preço sobre o lucro 16,18, praticamente aí estável. Dividendos 2,14, claro, a gente não tem agora um histórico muito grande, vamos ter que esperar. ROI 10,45, esse sim subindo bem aí de 2021 para cá. E a gente tem os resultados aqui mostrando justamente um 2023 muito bom por causa do preço do petróleo. Aí a queda que é natural nesse ano de 2024, vamos ver aí como é que vai ser, se a gente vai suportar esses $70 no petróleo para projetar um 2025 razoavelmente interessante. Tá? Na parte do preço justo, R$ 16,30. Atualmente a gente está em R$ 18,00. Então fiquem atentos nesses 17, que pode ser um suporte fortíssimo para quem está pensando em investir para longo prazo. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises ó, que está aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!